Salve, sagrados mentores, mestres, amados interagentes, alunos, bom dia. Que Deus esteja conosco nesse momento, nos trazendo a compreensão que tanto precisamos para vivermos um pouco melhor. Estava ouvindo há pouco a prece da equipe de coordenação, quando começou a sua fala com o nome de Jesus. E nós devemos começar o nosso ano nesse retorno magnífico ao nosso CELE, aos nossos trabalhos. Devemos começar também com esse nome, com Jesus. Eu creio que diante de uma história, de um passado que nós carregamos ou trazemos, ao desenvolver o nosso processo reencarnativo neste tempo presente, nós devemos esta referência, precisamos manter essa referência, porque como toda a nossa história começa no passado e vem numa sequência de dias e noites, de minutos, de horas, de milésimos de segundo, numa sequência de acontecimentos e eventos físicos e espirituais, nós devemos fazer essa referência primeira a Jesus. Depois de ter passado um grande tempo, em que os homens começaram a reencarnar nesse planeta e iniciaram uma busca de conhecimentos para poder se adaptar a esse contexto terreno. Isso falando lá dos homens das pedras, dos tempos das cavernas. Quando os primeiros chegaram, quando os primeiros seres, não é? Lá na época dos dinossauros, quando começaram a habitar esse planeta, naquele passado, depois de muito tempo, de muitos tempos passados, nasce Jesus. Então, muita coisa antes dele aconteceu. Muitos sábios tentaram falar de Deus. Muitos filósofos que se capacitavam em todas as áreas do conhecimento, principalmente a astrologia, a filosofia, a biologia, a racionalidade, a buscar a pesquisa racional, não conseguiram conceber Deus na sua plenitude, para fazer com que os homens daquela época assumissem esse nascedouro de luz que contextualizou o universo, mas contextualizou principalmente o nosso planeta Terra, onde nós habitamos, que do universo todo que existe, nós estamos aqui, no planeta Terra. Há muitas moradas na casa do meu pai, mas essas moradas não estão ainda à nossa disposição para o conhecimento. Mesmo com a maior tecnologia que o mundo possa oferecer nesse planeta Terra, né, ainda o homem cientista, o homem tecnológico tem dificuldade de acessar os mistérios de Deus. Esse acesso também é uma questão de competência vibratória. Porque a vibração, a nossa vibração terrena, ela é muito miserável ainda. Nós somos inteligentes ao ponto máximo para vivermos aqui. Se nós, seres humanos,
tivéssemos que viver em um mundo um pouco mais sábio, um pouco mais contextualizado com a sabedoria crística, por exemplo, nós já não teríamos condições de viver. Porque a nossa inteligência, ela se reduz, ela é potente, ela é a maior potência que Deus nos ofereceu, mas ela se reduz à matéria. Então, por nós termos uma inteligência que se reduz à matéria, nós ainda ficamos muito miseravelmente contextualizados para alçar voos maiores e mais altos numa frequência crística, por exemplo. Mas estamos aqui, e é esse mundo que nós precisamos manter, é esse mundo que nós precisamos entender, é esse mundo que nós precisamos contextualizar na nossa vida, no nosso dia a dia. Porém, mesmo no passado, nascendo muitos espíritos iluminados que trouxeram como missão falar de Deus. Ninguém falou de Deus como Jesus falou. Então, na própria concepção do seu nascimento, ele já incorporou a centelha divina. Haja vista que Jesus não foi concebido por um outro homem, por um espermatozoide humano. Maria foi concebida por uma centelha divina. Quando Maria nasceu, ela já nasceu com esta missão. Porque se nós estamos vivendo num presente, um presente grosseiro, um presente de sofrimento, um presente que nem tudo está muito bem encaixado, um presente que ainda nos sobrecarrega com as nossas agonias emocionais. Naquele momento do nascimento de Maria, ela nasceu com uma missão. E nesse passado em que ela nasceu, que o tempo dela floresceu, não é? Ao seu nascimento, ao seu nascer, ela também trouxe toda a missão, né, para buscar esta competência vibratória, essa competência de amor vibratório e de sabedoria vibratória. Por isso, nesse movimento, desde o seu nascimento até a idade de 14, 15 anos, quando ela concebeu Jesus, ela estava pura, purificada. Não só falando em sexualidade, em vida e moralidade, mas falando também nesta firmeza de atitude diante de um mundo que a recebeu sem preparação nenhuma. Ela que tinha que ser disciplinada ao ponto de responder a Deus a sua preparação para a grande missão. E nós não somos diferentes de Maria. Nós também nascemos, lá no passado, fomos concebidos com a autorização de Deus para cumprirmos uma missão. Nós não nascemos para andar por esse mundo afora, não é? Sem conceber a nossa espiritualidade e a nossa essência. Mas, infelizmente, a maioria, não é? Muito mais do que a metade, a maioria do mundo, a maioria dos humanos, vivem no acordar e no dormir sem propósito, sem se conceber missioneiro, sem se tocar como alguém que Deus está preparando para algo melhor. Infelizmente, nós também fomos concebidos no passado, começamos uma história
A nossa história é essa que está aqui hoje, eu comigo e eu com tudo que estou trazendo hoje aqui no CL, na minha memória, na minha consciência, no meu coração, nas minhas atitudes, na minha história do passado, buscando então hoje, nesse momento, me conectar, ou pelo menos entender como eu deverei me conectar com um futuro melhor. Mas hoje, não é? Essa semana falei muito disso, inclusive no Instagram, falei para os nossos mentores. Hoje nós vivemos o presente e temos de concreto na nossa história um passado que começou no dia que nós nascemos, fisicamente. Então, esse passado deu início a esse presente que está aqui agora. Mesmo depois de 30, 40, 50, 70 anos, 10, 1, não importa. A minha história começou lá no passado. E eu cheguei aqui hoje no presente. E vim buscar no CELI, com certeza, um conhecimento, um atendimento, uma ajuda espiritual, para que eu possa me conectar nesse momento, hoje, agora, com algo diferente na minha vida, que possa me modificar, de alguma forma, a minha estrutura a nível celular, a minha estrutura a nível físico, a minha estrutura a nível espiritual, para que amanhã, no futuro, eu esteja melhor, não sofrendo tanto, vivendo com mais amplitude, com mais clarividência, com uma expectativa de que em cada minuto do dia de amanhã, que hoje para mim é o futuro incerto, mas que amanhã já é presente de novo. Então eu preciso entender que eu vivo sempre no presente. Eu nunca vivo no passado e nunca vivo no futuro. O passado já passou e o futuro não existe. Existe o presente, esse de hoje, desse momento. O que eu estou fazendo comigo hoje? O que eu estou buscando? O que eu estou acessando? Que tipo de acesso eu estou tendo? Eu vim ao CELI disposto a realmente buscar essa consciência que o ser humano precisa de se amar infinitamente, de se respeitar infinitamente, de se buscar na sua espiritualidade antes da materialidade, porque antes de sermos pessoas físicas, nós somos pessoas espirituais, que também é o nosso passado, mas que também é o nosso presente, porque hoje nós estamos conectados num só ser. Mas quando nós nascemos, nós não estávamos conectados. Quando nós estávamos nos preparando para nascer, nós éramos um espírito que solicitou essa vontade, essa necessidade, junto a Jesus, de nascer de novo, num novo corpo, ter uma nova história, perfazer novos caminhos, um pouco mais inteligente, um pouco mais unificado aos caminhos de Deus. Mas em função de toda uma proposta familiar, onde essa proposta me traz, então, muito fortemente, uma cultura familiar, comportamental forte. E que eu dificilmente me desconecto dessa cultura. Mesmo que os meus pais já tenham desencarnado, mesmo que eu seja um ser humano já experiente, vivido, eu estou sempre conectado com a minha cultura familiar. Isso é ruim, mentora? Não, não é ruim. É óbvio, é natureza, é natural. Só que o comportamento humano é destino. Essa genética que a medicina, que a ciência fala, que você traz do pai e da mãe,
Então, porque a minha mãe teve câncer, eu vou ter, também vou morrer. Essa genética que todo mundo fala e falava com muita insistência, já passou. Já foi comprovado cientificamente que genética é máximo 15%. Então, o que é os outros % para perfazer 100%? É comportamento. Só que a genética, ela está inserida nos meus genes, ela está inserida na minha composição celular, física, a genética familiar, a genética de pai e de mãe. Agora, a genética comportamental, não. A genética comportamental eu aprendo. Eu aprendo vendo o meu pai fazer, a minha mãe fazer, o meu pai chamando o nome, a minha mãe chamando o nome, as brigas, os duelos, os conflitos, ou os sucessos, ou o amor, ou a amorização. Eu aprendo. Eu nasço e aprendo, desde pequenininho, a conhecer como a minha família se comporta diante do mundo e vou me comportar igual. Então, comportamento é problemático, porque o comportamento, tudo aquilo que eu faço para mim, o meu filho aprende para ele. E o mundo está assim, ninguém se preocupa com ninguém. Se eu bebo, não importa que o meu filho veja, desde os 3, 4, 5 anos de idade, ou bebezinho, eu beber. Porque eu bebo e me satisfaço. E sou feliz naquele momento presente da bebida. Se eu fumo, se eu tenho vícios, se eu me drogo, se eu uso a maconha, se eu uso a cocaína, se eu me restabeleço por alguns minutos com medicações fortes ou com drogas fortes, que me tira de uma verdade e me leva para uma ilusão de herói, e daqui a pouco eu caio no abismo mais forte ainda, porque aquela ilusão passa, ela deixa os seus rastros, ela estraga os meus neurônios, ela estraga o meu cérebro, ela estraga o meu sistema nervoso. Mas eu não me vejo uma pessoa ruim por isso. E por isso o meu filho pode continuar a seguir o meu caminho. Não tem problema, ele vai ser assim também. Mas você deve se perguntar primeiro, você tem paz no seu espírito? Você tem paz por ser uma pessoa estúpida, por ser uma pessoa agressiva, por você, às vezes, muitas vezes, não dá nem tempo de pensar. Quando alguém te ofende, não dá nem tempo de pensar. O que eu faço? Eu me defendo, eu explico que não é assim, eu me calo ou eu agrido. Não dá nem tempo para pensar isso. Eu agrido, eu me defendo e agrido. Então, o mundo é assim. E, em função disso, nós ficamos muito doentes. As nossas doenças todas, desde o câncer, todas as doenças físicas, todas as doenças psíquicas, espirituais, todas as nossas doenças nascem no espírito. Todas as nossas doenças nascem na mente. Primeiro, no perispírito primeiro. Primeiro eu agravo os órgãos perispirituais. Eu adoeço os órgãos perispirituais. Depois, o meu corpo, então, reage quando essas doenças perispirituais começam a se materializar. Então, o meu corpo começa a sofrer fisicamente dores, isso e aquilo. Tenho aqui no médico, os hospitais estão lotados, superlotados. Não tem mais lugar para ninguém. Está superlotado. Se você quiser esperar para não morrer, tem que esperar lá embaixo, na sala de observação, para ver se tem um quarto vago para você. O mundo está doente. Mas nós que estamos aqui hoje, estamos diante de uma grande oportunidade que Jesus está nos dando de fazermos um futuro melhor. Perdoar. Perdoar é importante. Imagina um ser humano cheio de monstros dentro
de si. Abre aqui, aparece um monte de monstros. Cada monstro é um vampiro que se forma a partir de um momento de mágoa, de um momento de raiva, de um momento de ódio. Aquele vampiro, aquela energia de ódio vai se materializar dentro de mim. Cada perdão que eu ofereço é um vampiro que eu elimino de mim. Mas perdoar é muito difícil porque o orgulho, bate aqui e sobe no ego, e se eu perdoar eu estou me humilhando. Então, deixa lá. Amados irmãos, olha o que eu vou dizer agora. Não importa quem faz o bem e não importa quem faz o mal. Ninguém é bom por fazer o bem, nem ninguém é mal por fazer o mal. O problema nisso tudo está na lei do que? Da ação e da reação. E essa lei é física, não é inventada. Essa lei é física. Tudo que você dá, você recebe na mesma proporção. Então, se você faz o bem, você está fazendo para você. Se você faz o mal, você está fazendo para você. Então, se alguém faz o mal para você, aguarde, coloque ele nas mãos de Deus e deixe ele responder a sua história. Porque ele vai encontrar esse mal que ele fez a você, ele vai encontrar lá na frente como energia de resposta. Agora, se você se vincular a ele com o mesmo mal, você vai sofrer muito. E você vai sofrer por muitos anos. Você não vai sofrer por 24 horas. Você vai ficar agoniante, angustiante por muito tempo. Então, é mais fácil perdoar para nem deixar dentro da gente. Mesmo que nos fira, mesmo que nos traga alguma dor. Mesmo que nós não estejamos esperando isso porque nós não merecemos. Ele vai ter que buscar na sua resposta um momento de confronto com essa dor que ele causou a você. Então também não cause dor ao outro, porque você também vai respirar, porque você vai receber. Então, na verdade, eu sou boa para mim. Se eu ficasse em casa hoje e dissesse, vou estender um pouco mais esse recesso, trabalhei muito o próximo ano passado, vou descansar um pouco, o que aconteceria comigo? Eu teria que resgatar esse dia. Então, quando a gente tem alguma coisa para fazer, quando a gente tem uma missão para cumprir, e todos nós que nascemos temos algo a cumprir, cumpra bem. Cumpra bem. E não adianta você ter em todo o seu bem, entre aspas, a intenção de. Porque se eu fizer o bem com a intenção de ou ganhar dinheiro, ou ter fama, ou ter isso, ou ter aquilo, eu já matei o bem que eu fiz. Eu já exterminei o bem que eu fiz. Porque o próprio Evangelho diz, dai de graça o que de graça recebestes. Então, se você amplia a sua magnitude para ficar rico, à custa do sofrimento do outro, você está tendo uma profissão, você não está fazendo bem nenhum, nem para você e nem para o outro. Ah, mas profissionalmente eu preciso viver, mentora. Claro que sim. Mas se profissionalize, então, em áreas específicas que você tenha estudado, que você tenha uma graduação, que você tenha buscado os efeitos intelectivos. Porque você investiu em você. Você precisa agora, não fique
tratando o outro abstrativamente, porque o tratamento abstrativo também não tem dinheiro que pague, porque é tudo abstrativo, você não vê nada. Se você vai no médico, o médico vai lhe extrair, numa cirurgia, um câncer, ele vai lá, ele vai fazer o bem profissional, ele vai fazer bem feito, ele vai fazer com muito respeito, com muita responsabilidade. É um ser humano que está nas suas mãos, ele vai extirpar um tumor de você. É a profissão. Agora, dizer que você vai ou numa mentoria, ou você vai num médium aí qualquer, ou você vai para extirpar um tumor e você paga por isso, peça para colocar o tumor na sua mão, para ver. Não pode ser assim. Nós não podemos brincar com as pessoas. Nós não devemos nos tornar pessoas intencionalmente buscando uma profissão fácil de ganhar dinheiro. Porque gente precisando de dor está cheio, precisando de alívio para suas dores está cheio. O mundo está lotado disso, o mundo está doente. Mas nem todas as pessoas interpretam verdadeiramente o seu mundo, a sua forma de viver. Você que está aqui nesta casa espírita hoje, você vai receber todo o amor que todo o conjunto de mentores e mestres que estão aqui numa proposta de amor incondicional. Então, cuide. Ser bom, somente ser bom não basta. Você tem que ser bom e tem que eliminar o mal de você. Cuidado, o mundo está muito traiçoeiro. Cuide-se primeiro. A primeira pessoa que tem que cuidar de si é você mesma. É você mesmo. Se você não cuida de si, você não cuida de nada nem de ninguém. E se você cuida de si, preste atenção onde você anda. Preste atenção no que você está fazendo. Preste atenção quais são as suas companhias. O que elas pensam, o que elas fazem, o que elas falam, o que elas fazem da vida. Cuidem. Porque se no momento você tiver noção do contexto em que você está e fizer escolhas importantes, benéficas para você, você já vai passar a melhorar. Viver isolado, mentora? Não, ninguém vive isolado. Deus nos livre de vivermos isolados. Mas no mínimo goste-se, ame-se, seja agradável para você, fique feliz ao seu lado. Não ande atrás de pessoas falsas, de pessoas que podem te levar para lugares infelizes. O sofrimento já está muito grande. Calma. Cuidem-se. Tratem-se bem. Cuidem-se bem. Isso que a mentora está falando agora é para amanhã, que vai ser já o presente, mas agora ainda é futuro. Então, que vocês tenham um futuro melhor. Só, pelo menos, a atenção, a percepção no cuidado de vocês mesmos. Com certeza, Deus não falha. Jesus jamais estará longe de nós. Que assim seja. Um bom dia para todos.